Agora é hora do nosso quadro Sua Saúde. Roda a vinheta. E hoje a gente fala sobre a campanha Fevereiro Laranja, que chama a atenção para o combate à leucemia e também destaca a importância da doação de medula óssea. A nossa convidada no estúdio é a responsável técnica da hematologia da Santa Casa aqui de Belo Horizonte, a doutora Paula Bastos. Doutora, bom dia, bem-vinda. Obrigada, Garcia. Muito obrigada pelo convite. A gente tem que falar sobre isso, né, doutora? Temos que falar. Leucemia aguda é uma doença que, apesar de grave, ela tem cura. Que bom que tem esse fevereiro, né? Esse fevereiro laranja, para a gente expor a necessidade de dar um diagnóstico e rapidamente procurar o médico para poder fazer nosso tratamento. Quanto mais rápido, maior a chance de cura. Doutora Paula, a primeira pergunta é da Denise Viviane, que é professora. Pode rodar a produção? Vamos lá. Meu nome é Denise, eu moro no bairro Novo Glória e eu gostaria de saber quais são os sintomas da leucemia. Obrigada, Denise, pela pergunta. Então, gente, a primeira coisa é saber que a leucemia aguda é o câncer da medula óssea. A medula óssea é a produtora do sangue, então ela produz células como as hemácias, que levam o oxigênio, as plaquetas, que evitam o sangramento, e os glóbulos brancos, que protegem a gente de micro-organismos, como bactérias e vírus. Quando existe a leucemia, há o aumento de células da doença, chamada blastos, em detrimento da produção das demais células. Então, se você tem uma diminuição dos glóbulos vermelhos, você vai ter uma anemia importante, fraqueza, mal-estar, dores ósseas. Se você tem queda dos glóbulos brancos, você tem uma propensão a ter uma infecção, na maioria das vezes graves, e o principal sintoma, né, e sinal é a febre. E a questão das plaquetas é o sangramento. Então, o paciente apresenta manchas, hematomas e muitas vezes sangramento espontâneo. Esses são os principais sinais e sintomas dessa doença, onde temos que ficar atento e procurar o pronto atendimento ou o seu médico de confiança. Temos mais uma pergunta, põe no ar, vamos lá. Meu nome é Rose, eu moro no bairro Jardim Alvorada. Eu gostaria de saber como que a leucemia é diagnosticada e como é que eu descubro. Perfeito, Rose. Então, além de ter esses sinais e sintomas, assim que procurar o médico, o diagnóstico é feito por um hemograma simples. Tá? A gente faz esse hemograma, observa essas alterações do sangue e sim, a gente vai fazer o estudo medular, que é quando a gente tira um pouco do sangue dentro da medula através de uma agulha, quem faz isso é o hematologista, e a gente acha essas células da leucemia chamada blastos. A partir daí, inicia-se o tratamento. O eletricista Jonathan Eduardo também tem uma pergunta para a doutora Paula Bastos, que é hematologista. Oi, meu nome é Jonathan Eduardo, morador do bairro Alterosa, segunda seção em Betim. Quais são as principais causas da leucemia? Obrigada, Jonathan. A principal causa da leucemia é genética. São alterações genéticas que acontecem no corpo do paciente, não é hereditário, tá? Raros são os casos de leucemia hereditária. São alterações que acontecem no decorrer da vida, genéticas, mas também podem ser ocasionadas ou por produtos químicos ou radiação. Às vezes, algumas leucemias são causadas após um tratamento quimioterápico do câncer. Então, são essas as principais causas, não relacionadas com cigarro, alimentação. Isso é uma pergunta muito frequente dos nossos pacientes. Então, isso não está relacionado com o tipo de câncer que é a leucemia aguda. A Valquíria Silvestre, que é assistente social, agora faz uma pergunta para a nossa convidada. Vamos lá. Bom dia, meu nome é Valquíria, eu moro na Alipe de Melo e eu queria saber quais são os fatores de risco para a leucemia. Obrigada, Valquíria. Então, os fatores de risco, como a gente já falou, a idade ela interfere, apesar de uma das leucemias, a LLA, é mais comum no paciente jovem, mas ao envelhecer, a gente tem uma propensão maior também a ter essas alterações, essas mutações genéticas podendo levar à leucemia. Mas, assim, a leucemia ela vai acontecer ao acaso, tá? Não tem, como de novo, predisposições, o que vai desencadear a doença, como fatores hereditários, igual o câncer de mama, ou o câncer de esôfago com o uso do tabagismo ou do álcool. Isso a gente não tem na leucemia aguda. A doutora Paula Bastos agora vai responder a dúvida do Hélio, que mora no interior de São Paulo. Bom dia, meu nome é Hélio, eu sou da cidade de Valinhos, no interior de São Paulo. Quais são os principais tipos de leucemia que eu gostaria de saber?
Sim, obrigada, Hélio. Os principais tipos de leucemia são 3 principais, das agudas, né, que é o que a gente está falando nesse momento, é a leucemia linfoblástica aguda, a LLA, mais comum na criança e no paciente mais idoso, a LMA, leucemia mieloide aguda, e dentro da LMA a gente tem a promielocítica, que é também chamada LPA. Por que ela foi diferenciada? Porque o tratamento dela é diferente do tratamento da LMA. Essas são os 3 principais tipos de leucemia em tratamento, né, que a gente consegue tratar. O Davidson Souza, nosso telespectador, também tem uma pergunta para fazer. Bom dia, meu nome é Davidson, moro no bairro Lindéia, no Barreiro. Quais são as opções de tratamento contra a leucemia? Obrigada, Davidson. Os tipos de tratamento. Quimioterapia, a gente tem que lembrar. Temos que iniciar o tratamento com quimioterapia. Então, quimioterapia é um dos tratamentos. Hoje em dia, o tratamento da leucemia aguda está evoluindo muito, né? Graças a Deus. Então, nós temos os medicamentos de alvo específicos, que eles interferem justamente nas mutações observadas, e o transplante de medula óssea em alguns dos tipos de leucemia. A última dúvida do eletricista Jackson Vinícius, vamos lá. Bom dia, meu nome é Jackson Vinícius, sou da Estação Diamante Barreiro. Gostaria de saber quais são as possibilidades para estar doando a medula. Qual que é o sentido, se acontece alguma coisa, o medo, o que pode estar, para nós podendo estar doando, quais são os princípios para poder fazer essa doação. Ótima pergunta, gente. O transplante de medula óssea ele é extremamente importante. Como eu disse anteriormente, ele faz parte do tratamento da leucemia aguda, pelo menos de alguns tipos dela. É muito fácil você doar. Você vai procurar o hemocentro da sua cidade, em Minas Gerais é a Fundação Hemominas. Você vai se cadastrar, tem que lembrar sempre de manter esse cadastro bem atualizado. E é simples, coleta de 5 ml de sangue periférico. É como se fosse fazer um exame de rotina. Então, você tira 5 ml, esse seu exame vai ser avaliado para fazer a avaliação do HLA, que é um exame de histocompatibilidade para avaliar se você é compatível ou não com os pacientes que estão na rede. E você é colocado no cadastro chamado REDOME, que é o cadastro dos doadores, né, do Brasil. E só isso. Se você for compatível com algum paciente, sim, aí entra em contato com você e você vai doar sua medula. A forma de doação de medula são 2 tipos, também vou falar um pouco mais resumido, mas o primeiro deles é através da coleta da medula, mas o doador, ele é anestesiado, não sente dor nem nada. E o outro é por aférese, que é retirado de um sangue periférico, de uma veia mais calibrosa, a quantidade de sangue que a gente precisa. Na maioria das vezes, em torno de 10% do corpo, né, do seu peso, o que é recuperado num período de 15 dias, sem nenhuma malefício para quem for doar, tá? Então, é extremamente importante, muito, muito fácil. E, até então, a idade é entre 18 e 35 anos para doadores com boa saúde, sem comorbidades. Doutora, para a gente encerrar, há uma semana o Brasil tomou conhecimento do caso da Fabiana Justus, que é filha do Roberto Justus. E ela disse, ela é influenciadora, contou para todo mundo na internet que está com leucemia. A senhora tem acompanhado o caso dela? Ela está evoluindo bem? Como é que está a situação dela? Então, Garcia, estou evoluindo apenas, estou avaliando apenas pelo Instagram, mas Sim. A Fabiana está muito bem. Tá extremamente importante o que ela está passando, né, para os pacientes, assim, a força. Eu acho que a gente tem uma doença, de fato, uma doença, no primeiro momento, o baque é muito grande, é uma doença agressiva, mas tem cura. Uma doença que tem cura. Então, enfrentar a doença, confiar no tratamento, confiar nos médicos para as coisas fluírem bem. Assim, ela está pelo que eu vi, né? Ela está no 22º dia do tratamento, está sem infecção, a queda do cabelo não tem como não acontecer, né? Porque Sim. os quimioterápicos que nós usamos, eles fazem, né, o cabelo cair no envolvimento do ciclo celular mesmo. Mas o que eu acho mais importante de tudo isso é a força que ela está mostrando, a determinação e que a doença, apesar, né, de ter que passar por um processo difícil, tem cura. E qual tipo de leucemia que ela tem? A da Fabiana é uma leucemia mieloide aguda.
é uma das principais, assim, né? A segunda, né? É isso, de incidência, né? De incidência, sim. Eu tenho sentido ela na internet muito corajosa, muito confiante. Muito. Isso é importante no tratamento, né, doutora? Demais, eu falo isso para todos os nossos pacientes. A gente tem que chegar confiante. Isso é um passo para a cura. Muito obrigado, doutora. Nada, muito obrigada a você. Participação. Obrigada. Vai com Deus, querida. Muito Amém. obrigado.